Meninos, meninas, garotos, garotas, homens e mulheres, senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao SBT Esporte. Estamos aqui nas lababescas instalações do SBT Esporte, senhoras e senhores. Olá, como é que vocês estão? Ó, Caio Esteves aqui comigo, já pode abrir na 1 aqui, senhoras e senhores, olha o homem aqui. Estamos tom sur tom, é assim que fala. Cara, hoje você tá demais. Que livro que você leu, bicho? É? Que livro que você leu? Hoje eu tomei aquela água benzida. Tá bom. Aquele chazinho maneiro que tem ali na cozinha. Fizeram hoje, gostoso. Não, tá bom, hein? Tá bom. É isso. Galera, tá rolando muita coisa no primeiro dia da volta dos grandes times depois das férias. Pra você ter uma ideia, tem gente saindo do Palmeiras, tem medalhão do Corinthians sendo dispensado, que está gerando uma polêmica enorme nas redes sociais. O novo treinador do Santos já falou com a imprensa e fez um monte de crítica ao calendário brasileiro. Rapaz. Então, vem com a gente que você pode participar. Manda aí no nosso SBT Zap a sua participação no 18 991 437891, certo? E a gente vai aqui, eu e este menino que está muito bem de verde militar. Bonita a sua camisa. Tô igual você, você estava de verde. Então hoje tamo aí. O nosso pessoal aí está trabalhando bem, a gente está combinando hoje, sensacional. Bom, primeiro dia de treinamento do Palmeiras foi agitado. Muitas saídas e nenhuma chegada, o que não acontecia isso desde 2010. Vamos conferir como foi o treino do Palmeiras? Os trabalhos já começaram no Palmeiras. O plano é enxugar o elenco e tudo está saindo nos conformes. Mais 3 saídas são dadas como certas no clube alviverde. Carlos Eduardo nem se apresentou e foi emprestado ao Atlético Paranaense. Segundo o jornalista Leandro Boldaquian, o Furacão adquiriu 20% do passe do atacante por US$ 1,5 milhão. Também fica com opção de compra ao fim da temporada. Johan e Vitor Luiz devem ir para o Atlético Mineiro. O meia pode ser emprestado. Já o lateral esquerdo está negociando uma transferência em definitivo. Os valores giram em torno de R$ 9 milhões. Sem contratações, 3 garotos da base foram apresentados na entrevista coletiva. O volante Patrick de Paula, o lateral direito Lucas Esteves e o meia Gabriel Menino. A fala do lateral passou um pouco do sentimento destes jovens atletas. Hoje foi um dia incrível para todos nós, no começo de ano. Tá aqui com nossos ídolos, são todos esses jogadores, não só nosso, quanto de qualquer outros jogadores da base ou até de outros clubes mesmo. Então, tranquilo. Boa. É legal porque eles vão aprender muito. Você vê que os garotos estão a fim de aprender com os caras que vão estar jogando, né? Isso é muito legal. E tem o Daverson, que pode estar indo para o Inter, que o Kudê, novo técnico do Inter, pediu o Daverson lá, né? O Palmeiras está fazendo um efeito contrário das outras janelas, né? Está se desfazendo de alguns investimentos que fez e que não trouxeram o retorno que o clube imaginava, né? Eu acho que, como a gente falou aqui ontem, eu acho que o caminho é interessante. Eu acho que é esse caminho. A gente via Flamengo, São Paulo, Corinthians, Santos lançando jogadores todos os anos. Nem que fosse minimamente, mas pelo menos 1 ou 2 jogadores da base no profissional, né, Mário? Para ver o que dava. Alguns davam certo mais, outros davam certo menos. Então, e o Palmeiras já seguia numa contramão disso. O Palmeiras ia para o mercado sempre, trazia jogadores caros, muitos bons, mas muitos com preços inflacionados para posições que precisava, sem usar tanto a base. E aí você via um elenco recheado com mais de 40, 50 jogadores, tinha que emprestar meio mundo aí durante a temporada. Agora não, o Palmeiras, em vez de contratar, o Palmeiras não está ficando sem jogador, o Palmeiras tem muito jogador, esse é o problema. O Palmeiras está se desfazendo de alguns para ficar com o elenco razoável e aí trabalhar em cima desse elenco. Acho que a grande dúvida, e até a minha grande dúvida também, Mário, nesse momento é saber como o Luxemburgo vai trabalhar com os jogadores de base. Eu tenho essa curiosidade para ver como ele vai fazer para evoluir esses jogadores. Ele é um treinador que está mais acostumado com jogadores e times mais prontos. Eu vejo o Luxemburgo treinando times com mais experiência, digamos assim. Você viu o discurso dele na internet? Da apresentação dele? Sim.
Pesado, né? Forte, é um cara que tem um controle de vestiário. Tem controle de vestiário e tem autonomia para fazer isso dentro do vestiário, para controlar o grupo, né? Isso eu acho que o Palmeiras precisava também. Mas eu tô curioso para ver como que o Luxemburgo vai trabalhar com esses garotos, como vai fazer essa evolução. Talvez agora o Paulista seja importante para isso. E é o desafio do Palmeiras nesse ano. Eu acho que além de ir bem na temporada, tentar pelo menos ganhar um título pelo investimento. E ele fez um bom trabalho com os garotos de base do Vasco, né? Sim, sim. Foi bem legal. Eu quero ver como que ele vai evoluir isso, porque agora tem um time na mão, tem mais dinheiro, tem um estádio que enche todo o jogo. Luxemburgo definitivamente tem um clube preparado para ele nessa temporada. Vamos ver como vai ser. Lembra um pouco um déjà vu de Parmalat. Sim, Palmeiras, acho Parmalat. que menos investimento nesse caso, né? Porque o Luxemburgo está pegando uma parte do Palmeiras que já está numa, digamos assim, numa reformulação financeira, digamos assim. O Palmeiras passou daquele time rico com o Filipão, né? Que comprava todo mundo, chegou Scarpa, Goulart, acho que no ano passado e em 2016 e 2017. Eu acho que hoje está num momento mais de retenção financeira, então eu não compararia tanto. Mas mesmo assim continua um time rico e com um elenco muito bom. Vamos para a fumaça 1 do programa de hoje. Uma fumaça lá no Corinthians e o treino não foi diferente. O dia também foi agitado lá pelas bandas de Itaquera. O técnico Thiago Nunes foi apresentado. Duílio Monteiro Alves também participou da coletiva e comentou sobre a situação de alguns atletas que estão saindo. Enfim, fumaça à vista. Põe na tela. Desde o momento que eu aceitei o convite de dirigir o Corinthians em 2020, a gente manteve contatos diários com a direção, principalmente com o Duílio, foi quem mais eu conversei nesse período todo, justamente para que pudéssemos juntos construir as ideias para 2020, em termos de construção de comissão técnica, em termos de organização de clube e também, naturalmente, a construção das contratações e do plantel. Acho que foi até noticiado já que a gente teve algumas reuniões e nelas eu fiz algumas indicações de atletas para cada posição, né, mais de uma indicação, até porque pudesse ter um plano A, B, C e até D em algumas posições. Então essa participação foi conjunta nessa construção. Até o momento, né, o Duílio e toda a direção têm feito o máximo de esforço possível de trazer os atletas que estavam nessa lista. Sabe-se que o mercado nesse período é muito difícil, muito agressivo, existe muito leilão, né, e os atletas acabam se valorizando muito. Então, dentro da medida do possível, sim, o clube está fazendo o esforço máximo aí para atender. Sobre o Ralf, é um atleta que tem todo o meu respeito, né, uma história maravilhosa dentro do clube, e a opção, nesse momento, né, por ele não permanecer, é por uma questão de característica, né? Eu entendo que os jogadores que foram escolhidos para permanecer nesse momento têm uma característica que vai mais ao encontro do que eu imagino como modelo de jogo. O Ralf a gente só tem que agradecer por tudo que ele fez pelo Corinthians, toda a carreira que ele construiu aqui, tudo que ele ganhou, toda a dedicação dele nesses anos todos. Ele não se apresentou hoje, assim como o Jadson, o René Júnior, e tem mais um ou dois atletas que existem situações de negociação de interesse, de sondagens. Então, a gente preferiu que eles venham na quarta-feira para que a gente converse com seus representantes e internamente também para ver os melhores negócios, tanto para o Corinthians como para eles. Agora, com certeza, se ele não permanecer, terá todas as homenagens que um jogador da história do Corinthians, um dos maiores da história, com certeza, e que mais conquistou títulos aqui dentro. Esse negócio que tem muita gente, estou falando fumaça, porque tem muita gente nas redes sociais já criticando o Thiago por ter dispensado o Ralf, que é um símbolo do Corinthians, de pitbull, não sei o quê. Mas a própria torcida cai em contradição porque todo mundo quer um time para frente, atacando. E o Ralf está sendo o símbolo da defesa, do pitbull, do cara o raçudo e tal. Ok. Mas ele também, quando foi a hora de pensar nele, ele pensou, não foi, seu Caio? Foi para a China, né? Eu acho que você ficar... Tudo bem você ser grato. O Ralf, para mim, é um dos volantes dos melhores que eu vi jogar na posição. Acho que nunca foi expulso, né? A gente falava aqui mais de 400 jogos pelo Corinthians e nunca foi expulso. Só que é o que aconteceu. O Corinthians virou a chave no ano passado. Ao dispensar o Carille e contratar o Thiago Nunes para fazer um projeto novo. Nesse projeto, alguns sacrifícios têm que ser feitos.
E inclusive isso é a venda ou a negociação de outros jogadores, de alguns jogadores do elenco atual. Isso inclui o Jadson também, que é um cara que foi muito campeão pelo Corinthians. Isso inclui os jogadores que não deram tão certo, como o Júnior Urso, o Cleison. Então eu acho que é um processo natural. Eu acho que o Jadson, sim, ele merece homenagens, o Ralf também, por tudo que eles fizeram no Corinthians, pelos títulos que venceram, mas não dá para você sacrificar ou você crucificar um treinador que está chegando por uma decisão técnica dele. Se o Ralf não agrega ao perfil do Corinthians hoje que ele pensa, eu acho que é natural a negociação. Eu não vejo nada demais em você negociar um ídolo. Eu acho que se envolvesse Barca de dispensa, vai dispensar, sei lá, 7, 8 jogadores e ele está no meio, aí é uma coisa. O Corinthians está pensando, pelo menos pelo que é noticiado no momento, na situação individual de cada um. Do Jadson, do Ralf, tem o René Júnior também. Então, não vejo como desrespeito. Eu acho que é uma questão natural do mercado e o Ralf fez muito pelo Corinthians, merece todo o reconhecimento possível. E bola para frente, segue o jogo. O Corinthians precisa pensar, o Corinthians fica, né? Atletas vêm e vão, o Corinthians fica. O Corinthians é bem maior. Então, assim, não entra muito nessa fumaceira que está em rede social, ex-atleta xingando todo mundo. Calma. O Ralf, quando foi para a China, ele foi para a China e não fez um post de agradecimento ao Corinthians. Foi para a China. Ele foi para a China, foi ganhar dinheiro dele. E é direito dele, é profissional. Acho que também é direito do Corinthians encaixar quem cabe hoje no clube ou não. Exatamente. Bom, e o torcedor santista já pode se animar. Jesualdo Ferreira chegou hora após no aeroporto de Guarulhos e o treinador de 73 anos vai ser apresentado amanhã. Ele conversou com a imprensa e falou sobre o calendário e as dificuldades que espera ter. Jesualdo, seja bem-vindo à terra da bagunça. Põe na tela. É provável que para muita gente isso venha a acontecer. Para mim, pessoalmente, não. Não é a primeira vez que eu estou fora do país e nunca existia esta situação boa que aconteceu com o Jorge Jesus. É uma história diferente, eu creio. Estou aqui porque fui convidado e tenho muito orgulho nisso e muito prazer. E vou fazer pelo meu trabalho, o nosso trabalho, aliás, com a equipa técnica toda, na tentativa de conseguir que o Santos seja ainda melhor do que foi a época passada. Por isso é que é difícil no Brasil. A densidade competitiva que existe no Brasil, de provas que se vão juntando umas com as outras, da exigência que existe em todos os clubes e em toda a imprensa brasileira, em todos os torcedores, tornam difícil, mas ao mesmo tempo motivador, o trabalho dos treinadores e dos jogadores. Obrigado. E por isso... Até amanhã. Está a ver? Como é que você, se fosse treinador, conseguia numa semana, preparar um jogo que depois não para, continua sempre difícil, não é? Vou-vos dizer que vou ter para a primeira vez essa situação, olha lá, vou ter para a primeira vez essa situação e vai ser uma aprendizagem boa para mim também. Bom, continuando na Baixada Santista, já o Caio fala do Jesualdo, ele pode ter um grande reforço aí para trabalhar novamente. O atacante Ricardo Quaresma, que já jogou Copa do Mundo, jogou em grandes clubes europeus, recebeu sondagens da diretoria do Santos. O atacante português tem 36 anos e está jogando no Kasimpasa, da Turquia. O contrato do atleta vai até junho deste ano. Segundo a Gazeta Esportiva, Quaresma pediu cerca de R$1 milhão, este valor dividido entre luvas e salários. O jogador já trabalhou com o Jesualdo no Porto, onde é ídolo. Para você que acompanha o SBT Sport, a gente às vezes fala aqui sobre luvas. Para você que não sabe o que é luva, luva é o dinheiro que o cara recebe para assinar o contrato. Essas são as luvas. Luvas no futebol são quanto que você vai me pagar para eu assinar o contrato aqui com você. Então, todo jogador recebe luva para assinar o contrato, né? E tem premiações. É como se fosse um bônus. É um bônus por estar assinando com o time. Tem alguns contratos que tem até premiações por gol marcado, jogos que o atleta participa. Então, varia muito de contrato para contrato. Mas basicamente é isso que você falou, Mário. Sobre o Jesualdo, Mário, é um treinador, só para traçar um pouco do perfil dele com relação ao São Paulo, na comparação que a gente faz, né? Ele é um cara um pouco mais equilibrado. O jeito de jogar dele, ele equilibra mais o ataque com a defesa. Ele gosta muito do 4-3-3 com liberdade para os atacantes criarem, mas é um cara que também pensa muito na defesa. Não ao contrário, mas um pouco diferente do Sampaoli, que
que era um cara que priorizava ataque, 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 e a defesa ali era questão de uma consequência do jogo. O Gesualdo é um cara que ele entra, na minha visão, já é um senhor, né? Já tem mais de 70 anos, entra para o último desafio realmente da carreira antes da aposentadoria. E ele até já falou isso em algumas entrevistas, que já estava pensando na aposentadoria quando apareceu o Santos para ele treinar. Acho que o torcedor santista pode ficar animado, porque é um cara que acumula muita bagagem de títulos no Porto, no futebol português em geral e até no Oriente Médio, e tem muita qualidade para lidar com o vestiário. É um cara que ele é considerado líder de uma geração de treinadores portugueses, que inclui José Mourinho, o Nuno Espírito Santo, que foi auxiliar dele. É um cara que tem muita referência dentro do cenário, pode-se dizer até europeu, porque ele já treinou times fora de Portugal também. Então, é um nome interessante para o Santos. Vamos ver como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, porque é como ele falou, com a questão do calendário, né? Então, é muito difícil. Mas eu vou fazer um advogado do diabo aqui. Sim. Será que não tem nenhum treinador no futebol brasileiro com perfil do Gesualdo, desse técnico português? Tudo bem que está na moda trazer gringo para o Brasil, né? Veio o Sampaoli, deu certo, veio o Mister, deu certo. Alguns deu, outros agora não o deram. Dudamel no Atlético Mineiro, o Cudê, enfim. Mas não tem ninguém no futebol brasileiro que pode ser equilibrado. Eu acho que o pensamento do Santos foi em mudar um pouco, trazer uma pessoa diferente do cenário brasileiro. Foi justamente esse pensamento do Santos, como fez com o Sampaoli. É uma cara diferente para o torcedor se sentir esperançoso. Eu acho que foi mais... Se trouxesse... A gente vê no mercado, tem muito treinador aí brasileiro que já teve passagem, inclusive, pelo Santos. Tem o Dorival, que é um exemplo interessante. Tem outros treinadores. Tem o Carille, que é um jeito de jogar totalmente diferente. Eu acho que não se encaixaria. Mas o Gesualdo, eu acho que chega como para ser um fato novo dentro do Santos. Eu acho interessante. Vamos ver como ele vai se adaptar. Principalmente a bagagem. Acho que o currículo do Gesualdo e o jeito de que ele joga pode ser compatível com o Santos. Aí fica a questão de como ele vai tentar controlar esse time, que não tem muito dinheiro, não está contratando muito, e fazer ele jogar, né? Sem dúvida ele vai ter que ter característica ofensiva igual o Sampaoli, porque o elenco do Santos hoje é um time com muito ataque e pouca defesa. Bom, vamos lá para o nosso WhatsApp, pessoal, no nosso 18991437891. José Carlos de São José do Rio Preto, marca aí, esse ano é do Santos. Nós temos time e não temos medo de nada. Quem viver, vírgula, verá. Meu Deus, hein? Tá empolgado. Boa, Zé Carlos. Vamos esperar. A Larissa de Brejo Alegre, mas não é a Anitta. É a Larissa apenas. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. É a primeira vez que eu mando mensagem para vocês. Quero aparecer no telão. Fico muito feliz. Vai, Corinthians. Tá aí no telão. Larissa, ela está no telão. Pode ficar feliz hoje, Larissa. Sensacional. Tem mais? O Ryan. É Ryan, né? Ryan, de Álvares Machado. Eu acho que o Corinthians vai se dar bem esse ano. Boa, Ryan. Corintiano aí, ó. Sensacional. Vamos lá pro break? Aí. A gente volta já aqui no nosso SBT Sport. Fica aí, hein? E a gente está de volta. Daqui a pouquinho tem o programa mais polêmico aqui do nosso SBT no interior, que é a Hora da Verdade. E ele vai trazer os destaques para a gente, Jean Dornelas, este homem que sabe tudo porque já esteve lá. Muito boa tarde, meu garoto. Boa tarde, Super Mario. Não sabe tudo não, rapaz. Aí você me complica. Eu sou um forte aprendiz, um esforçado apresentador. Um grande abraço aí para essa dupla Caio e Mário. Dá um nome de dupla sertaneja, em Caio e Mário, né? Ou Cacá e Mamá. Aí não sei, aí cada um vê que jeito que é mais bonito, hein? Mas já vou lançar essa dupla. Mas agora falando sério, gente, eu quero mostrar para vocês hoje, porque hoje é dia da Praça do Povo é Nossa. Tô aqui na nossa praça, nosso cenário da nossa praça, aqui em São José do Rio Preto, e eu vou mostrar para vocês um caso de uma excursão. Você imagina você contratar uma excursão, envolver aí dezenas de famílias e, de repente, o ônibus que chega para a excursão tá mais para aquelas jardineiras, né, da década de 40 e de 50. Então, você vai entender aí os seus direitos, como conduzir uma situação dessa e como escolher uma boa empresa de turismo, tá bom? Então, até daqui a pouco, 1h40, 1h45, está no ar a Hora da Verdade desse esforçado apresentador. Um grande abraço para a dupla
Cacá e Mamá. É uma figura, né, bicho? Eu já caí nesse conto da excursão. Esse negócio da excursão. Uma vez, pelo amor de Deus. Não é fácil não. Jean, grande abraço, meu irmão. Até daqui a pouco. Todo mundo de olho aí, porque o homem sempre tá polêmico e sempre tá defendendo os direitos do consumidor. Bom, tem Araçatubense de Casa Nova, o volante de 22 anos, o Alan, que estava no Fluminense, pode ter um novo clube para essa temporada. Ele pertencia ao Liverpool, da Inglaterra. Estava defendendo o Fluminense por empréstimo. Segundo a Rádio Itatiaia, o Atlético Mineiro comprou 80% dos direitos do jogador por 3 milhões de euros, cerca de 13 milhões e 600 mil reais. O vínculo deve ser aí de 4 anos, mas tudo pode mudar. O Fluminense tem prioridade na compra do atleta e aumentou o valor da proposta. Agora oferece cerca de 17 milhões de reais. Agora o desfecho depende do Liverpool, quer dizer, vai devolver o dinheiro? Vai, volta. Atlético? O que é isso aí? Palhaçada é essa? Vamos ver o que o Liverpool vai querer, porque eu imaginei também, no caso do Alan, que o Liverpool ia pensar no Alan pro próprio plantel profissional futuramente. O Alan tem muita qualidade no meio campo. Belo jogador. É um baita jogador. No Fluminense, no ano passado, o meio campo era ele. E liderava o meio-campo, é um volante que sai muito para o jogo, sabe marcar, chegava como aquele elemento surpresa, né, que está na moda nos volantes de hoje. Ele tem muita categoria, tem qualidade, tem habilidade, então eu imaginei que o Liverpool ia aproveitá-lo futuramente no time. Se for para o Atlético, acho uma boa. No Fluminense, acho que o Fluminense está num momento financeiro difícil. Eu não tenho um elenco para brigar tanto por títulos nesse momento. Então, talvez seja interessante o Alan permanecer por um período, mas depois pensar numa possível transferência se ele ficar. No Atlético, eu já acho que ele poderia render, se envolver com um time um pouco mais preparado, com o Dudamel, que chegou agora também, que é um treinador muito experiente, é um cara que tem uma filosofia de jogo bem legal. Então, acho que ele cresceria mais nesse momento, na minha opinião, no Atlético Mineiro. Vamos ver o que vai acontecer. Como a gente está aqui no estado de São Paulo, mas só um aspas aqui, o Dudamel fez o futebol venezuelano jogar de uma forma diferente. A seleção venezuelana é diferente. Sim. Né? Fez uma Copa América boa e há um tempo já nas eliminatórias vem jogando bem a Venezuela. Ele conseguiu lapidar jogadores interessantes para a Venezuela. Exatamente. Aí a gente pode falar do Rondon, que é o centroavante principal do time venezuelano, que faz muito gol, do próprio Soteldo. Exatamente. Venezuela, o Rincon, que é o capitão e volante do Torino, da Itália. O time venezuelano é muito bom. Muito bom, muito bom. E o Dudamel tem grande parte nisso. Falando em atacantes, já não vou falar do Gabigol, eu queria que você falasse do Quaresma. A gente acabou não citando sobre ele. Eu acho que, tecnicamente, não tenho dúvida que o Quaresma, se chegasse no Brasil, ia fazer um grande ano, mesmo com 36 anos. É um cara com uma habilidade diferente, é um cara diferenciado, principalmente quando era jovem. Não sei se o pessoal lembra, mas é aquele cara que tinha aquela trivela diferente, fazia gol de trivela no ângulo direto no Campeonato Português. Jogou também no Besiktas da Turquia e ganhou títulos lá. Ele jogou na Inglaterra, se eu não estou enganado. Jogou, não, né? Eu não lembro da Inglaterra, não lembro. Eu acho que não. Mas jogou em vários clubes grandes da Europa, foi campeão pelo Porto. No Chelsea. No Chelsea. Então eu acho que teria sucesso no Santos tecnicamente. Agora, 1 milhão de salários eu acho muito dinheiro. É muito dinheiro. O Santos tem teto de salário. Eu acho que não vale a pena, por esse salário, trazer o Quaresma agora. Se fosse um pouquinho menos, eu acho que valeria a pena sim. Um dos principais jogadores atuando no Brasil na última temporada foi o Gabigol. Sem sombra de dúvidas, o jogador foi alvo de recentes especulações no Chelsea e também no West Ham. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, tudo não passa de conversa fiada, balela. O único clube que realmente está negociando com o jogador é o Flamengo. O problema é que a Inter de Milão e o Flamengo tinham um acordo no valor de 16 milhões de euros, cerca aí de 72 milhões de reais. Como o ano de Gabigol foi fora de série, fora da curva, mágico, o clube italiano não quer mais vender aí pelo valor acordado e está fazendo jogo duro com o Flamengo. Foram 43 gols em 59 jogos no ano. Quer dizer, fez muito gol no Flamengo. Mas cá entre nós aqui, cai um papel aqui, entre nós aqui. Não vai fazer falta se sair do Flamengo, né?
Eu acho que o Flamengo com o Pedro Rocha pode suprir essa necessidade do centroavante. Mas o Gabigol acho que é o principal centroavante hoje do futebol brasileiro. E eu acho que faz falta, Mário. Eu acho que se ele sair do Flamengo hoje, o Flamengo vai precisar achar um jogador à altura. E o Pedro Rocha no Cruzeiro, pelo menos que a gente viu, não foi aquelas coisas, né? O Cruzeiro, acho que como um todo, foi um desastre e o Pedro Rocha estava incluído nesse projeto. Para o Chelsea já acho que seria uma boa. O Giroud, o Chelsea tem 2 centroavantes no elenco hoje, o Giroud, que é o francês, e o Abraham, que é da base, que é muito bom jogador. O Giroud está saindo. Então o Chelsea vai precisar contratar um centroavante e precisa de um jogador com essa característica mais rápido, mais goleador. Eu acho que o Gabigol poderia fazer essa função. Agora, para o Flamengo, se o Flamengo ficasse longe do Gabigol, acho que seria ruim, sim. Principalmente pela dupla com o Bruno Henrique ali. Eu acho que faria falta pro Bruno Henrique. Só se o Flamengo usasse o Bruno Henrique como centroavante. Eu ainda acho que na posição do Gabigol tem jogadores do mesmo nível que ele melhor. Agora tem que comprar, né? Por dinheiro. Exatamente. 70 milhões aí o Flamengo ia pagar no Gabigol para Inter, né? Vai ter que colocar esse dinheiro no mercado. E tem muito jogador que não quer sair, que tá com contrato renovado. Essa janela de janeiro é um pouco complicada na Europa, né? Que é o meio da temporada na Europa. Então tem muito jogador de lá que não pensa em sair do clube. Então acaba deixando o mercado um pouco mais restrito. Exatamente. Bom, agora vamos mudar. Vamos lá para a casa do Tricolor. O goleiro Jean, do São Paulo, que chegou a ser preso, acusado de ter agredido a esposa nos Estados Unidos, estava todo acertado aí com o Ceará, mas a negociação não avançou. Sabe por quê? Porque o jogador que teve aí que vai ter, né, o seu contrato rescindido aí com o São Paulo, iria defender aí o Clube do Nordeste, mas a torcida do Vozão fez vários protestos aí nas redes sociais contra a contratação. Os torcedores subiram aí 2 hashtags, Jean não e a hashtag Jean no Ceará, não. Este barulho fez com que a diretoria desistisse de contratar o atleta de 24 anos. Está muito recente. O que ele fez é um negócio complicado, né? Bater em mulher é um negócio complicado e esse negócio viralizou. E rede social hoje é um travesseiro de penas, né? Quando você joga no vento, você não consegue, embora, né? Você vai embora. Eu acho que o torcedor ele tem direito de se manifestar sobre quem ele quer no clube ou não. Aconteceu isso em vários casos já, né? Jogadores envolvidos em questões extracampo, envolvendo até crimes e a torcida não é obrigada a aceitar mesmo. Eu acho que está certo. O Jean, se realmente ficar comprovado que ele cometeu esse crime, é muito provável que tenha cometido, mas há um inquérito, há uma investigação, mas se realmente ficar comprovado, eu também não queria no meu time. Então, eu acho que é natural o torcedor se manifestar contra e a torcida do Ceará acho que também merece elogios, merece críticas por iniciar uma negociação com um jogador que comete esse tipo de coisa, mas também merece o elogio por ter recuado e ter ouvido a torcida e não ter feito essa contratação. Eu acho que pensar no futuro, eu acho que o Ceará não precisa disso. O Ceará pode contratar alguém melhor. É que o Caio é um menino polido, é um menino... né? É um menino cuidadoso, ele não fala, mas ele quis dizer o Felipe, que jogou no Flamengo, que teve aquele problema todo, né? Do assassinato lá da moça e tal, da ex-namorada e tal. Bruno. O goleiro Bruno. Goleiro Bruno. É o goleiro Bruno. Bruno, falei Bruno? Sim. Foi o Felipe agora. Perdão, Bruno, é verdade, o goleiro Bruno. Aí ele vai jogar o Campeonato Mineiro. Então. Não é isso? É um time de Varginha. E foi numa loja do Flamengo e foi homenageado lá. A torcida tirou foto. Eu acho um absurdo, assim. Eu acho um absurdo. Aí complicado. Sim a gente está falando de um cara condenado, de um criminoso, um cara que cometeu um crime que realmente ficou comprovado que ele é um criminoso. Eu não queria no meu time. Simples complicado. Assim. Vamos pro Whats? Vamos lá então, a Rosinete Felícia, Alvorada do Sul. Oi, tudo bem? Vai, Corinthians! Cadê a foto da Rosinete? Olha lá, boa, assistindo valeu, a gente. Está lá o nosso Caio Esteves. Tamo aí. Junto com o Gesualdo, o português que chegou aí para o Santos. Vamos lá, tem mais? Simbora. O Oberdan de Planalto. Gostaria de ver o Palmeiras ganhar o Mundial. Muito top a programação. Você valeu, que é Oberdan. Top, Oberdan. Obrigado, garoto. Junto, cara. Vamos lá. O Lailton, de Rio Preto. Parabéns pelo programa. O único tricolor que é o paulista. Ganha tudo esse ano. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. São Paulo precisa contratar também, né? Lailton, bate o bumbo, meu filho. Bate o bumbo, que vai.
Fica tranquilo. Tem que contratar. A Isabelle de Lourdes, SBT Esporte não perca um dia. Ama as notícias quentinhas. A gente não é Neon Lobo, mas nós estamos aqui em cima Isabelle. das quentinhas. Tamo junto. Obrigado, Isabelle. Vamos lá. O Jorge de Adamantina, Santos, sempre Santos. Este ano vamos ganhar tudo com Quaresma. Grande Quaresma. Sensacional. Precisa diminuir o Bora. salário um pouquinho, né? Aí dá pra ver. Dá uma segurada na Joga Quaresma. muito, Nós estamos no muito. Brasil, meu filho. A coisa não tá boa aqui, não. Diminui esse salário. Um milhão demais. Você quer ver o programa inteiro? Vai lá no Tela 2. Vai lá, tela2.com.br. A gente volta amanhã com mais um programa exclusivo com muitas novidades do mundo do esporte pra você. Hasta la vista, baby. Até mais. mais. Tchau.